Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Eli, aqui com mais uma missão do Garra 01, trabalhar redação CESP-SEBRASP com você para tratarmos de especificidades, curiosidades a respeito da banca e, é claro, descobrir o grande segredo da redação nota máxima. Então, vem comigo porque eu trouxe mínimos detalhes da banca que você que está começando a estudar agora precisa saber para não achar, não cair, melhor dizendo, no achismo. No achismo. Redação é tudo igual. Não é não, e eu vou te provar que a banca CESP tem uma forma específica de cobrar redação, de trazer a correção de redação e, é claro, de apresentar as temáticas. Eu vou te provar isso. Vem para cá e vamos começar aqui com mais uma aula, desta vez com foco na nossa banca maravilhosa que eu amo, diga-se de passagem, CESP-SEBRASP. Então vamos lá. De início a gente já vai começar tratando a respeito de exposição. Por que exposição? Você precisa lembrar que a banca apresenta, é comum a banca apresentar a exigência da dissertação. Eli, o que é um texto dissertativo? O que é dissertação? Gente, dissertação é o texto tripartido, introdução, desenvolvimento e conclusão, que você vai debater, apresentar ideias principais e secundárias acerca de um tema esse que a banca vai te apresentar. Contudo, para a banca CESP-SEBRASP, já não tem mais a mesma valia a apresentação de um núcleo de tese, de um ponto de vista que você vai defender ao longo do seu texto. Esquece isso, esquece isso. A nossa dissertação, ela vai estar mais pautada na exposição que mesmo na argumentação. Há alguns momentos que a banca apresenta a exigência de um texto dissertativo argumentativo. Isso já aconteceu. Não ache que é estranho, que é atípico, de jeito nenhum. No ano de 2018, por exemplo, se você, meu aluno, for curioso, abre aí o Google. No ano de 2018, para o concurso da Polícia Federal, a banca CESP-SEBRASP trouxe um tema e pediu posicionamento claro do aluno acerca de um tópico. Isso mesmo. Em 2022, concurso de Paraíba, Polícia Civil de Paraíba. Salvo engano, o cargo escrivão teve como redação, ou foi escrivão ou foi agente, tenho quase certeza que foi o cargo de escrivão. Teve como tema de redação uma pergunta, e a banca pediu que o aluno escrevesse, dissertasse, tá? A respeito também, se posicionasse a respeito de uma pergunta, dentro de um texto dissertativo argumentativo, tá? Contudo, é muito importante que você saiba, nosso texto, ele está mais pautado na exposição do que na argumentação. Então, volta para cá. Precisamos entender que essa dissertação, ela continua tripartida, com a apresentação de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. A necessidade da tripartição está na nossa tipologia. A essência do que vamos escrever está na exposição. Por que, Eli? Por quê? Na exposição e não na argumentação como as demais bancas de concurso público aí, por exemplo, FCC, FGV, IBFC. Simples, porque a banca preza pelaquilo que você sabe. Ela traz essa vertente de observar bem mais o desenvolvimento de conteúdo do aluno do que meramente uma estruturação, um encadeamento de ideias, uma argumentação, um ponto de vista. Inclusive, a banca não te traz essas especificidades no barema.
A correção da banca CESP-SEBRASP também é diferenciada. Então, você não vai ter uma nota por conexão, uma nota por correção gramatical. Esqueça isso. Para a banca, é sua obrigação escrever correto. Isso mesmo, ela não vai te dar nota, mas ela vai subtrair da sua nota caso você apresente erros, meu aluno. É uma banca diferente. Eu já te falei. Redação não é tudo igual. Então, volta para cá. A banca, ela trabalha com roteiro. Geralmente, ela traz 3 itens nesse roteiro. É mais comum a apresentação de 3 itens. Não se assuste se dentro de alguma proposta você se deparar somente com 2, ou até mesmo 4 ou mais. Como acontece essa distribuição? É comum que temas voltados à atualidade ou à área de atuação, dentro do critério de atualidades, como é comum para as polícias federais e para as polícias civis, militares também, geralmente militar é atualidades. É muito comum que a banca direcione 3 ou 2 tópicos. Já quando se trata de concursos mais específicos, como saúde, exemplo, Anvisa, trouxe 4 tópicos, salvo engano, agora 2024. Concursos para delegado, a banca traz mais tópicos. Por quê? Porque são temáticas específicas da área de direito, da área específica do conteúdo do edital. Isso varia de cargo para cargo, de concurso para concurso. Você, aluno da Polícia Federal, precisa estar fazendo, escrevendo, produzindo textos dentro da sua área de atuação, trabalhando direitos humanos, tráfico de drogas, de pessoas, entre outras situações. Você, PRF, trabalhando crimes de trânsito, algumas leis como, por exemplo, a lei seca, e escrevendo sobre isso, tá? Volta para cá. É comum da banca trazer essas exigências. Então, para concursos como esses, é normal a apresentação de 3 ou de 2 tópicos somente. Mas não se assuste se você se deparar com isso, porque eu já me deparei até com 6, tá? É muito comum. Para temas mais específicos, em especial dentro da área do direito, como, por exemplo, direito penal, direito processual penal, entre outros. Então, observe o seu edital. A banca deixa claro, a banca CESP-SEBRASP, ela deixa claro no edital qual será o conteúdo da sua redação. Se vai ser um conteúdo específico dentro do seu edital ou um conteúdo geral de atualidades ou até mesmo na sua área de atuação. Volta para cá. Então, já sei que eu não vou trabalhar com tese. Esquece a tese, porque a banca vai te dar a chamada frase temática. E após ela te apresentar a frase temática, ela vai te apresentar o roteiro. Com esses 3 itens ou mais, vamos trabalhar essa ideia de 3, tá? Para que você disserte acerca de cada um deles. É como se tese fosse. Concorda comigo? É como se tese fosse. Quando você vai apresentar a sua tese no texto dissertativo argumentativo, na sua introdução você apresenta núcleos, os argumentos que você vai desenvolver em ordem nos parágrafos de desenvolvimento. O mesmo você tem que fazer aqui. Contudo, você não cria nada. Nada. A banca te dá pronto. Excelente. Ela já te poupa deste trabalho. Então, pessoas, é bem mais fácil trabalhar. Eu, Eli, tenho essa opinião. É subjetivo. Há quem diga que não. Mas eu prefiro trabalhar a banca CESP a trabalhar outras bancas de concurso no que se refere à redação. No que se refere à redação, tá? Mas volta para cá. Sigamos. Tendo em vista a apresentação, a necessidade de você cumprir esse roteiro, você já sabe, a sua nota para a banca CESP, observe, a sua nota não será mais baseada no seu ponto de vista, como nas demais bancas.
não será mais baseada na apresentação simplista do conteúdo que você trouxe a respeito de uma frase temática. Essa nota vai ser distribuída ao longo do seu texto de acordo com a resposta do roteiro. Segue comigo. Um exemplo. Em um texto, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidão. Em um texto com 3 tópicos, veja comigo. No primeiro tópico, eu tenho uma nota específica, bem como no segundo e no terceiro. Cada tópico tem sua nota. E a depender da sua resposta, é claro que você pode ter somados aqui 12 pontos. Eli, cadê o outro? Porque geralmente são 13, né? Polícia Federal aí somam 13 pontos a redação. Esse 1 ponto que falta aqui na soma desses itens, ou melhor, esse 0,6, que aqui é 4, deixa eu apagar aqui, fica mais fácil para você ver de forma mais clara. 4,4. Esse item que falta, tá? Ou melhor, esse 0,6 que falta é a estrutura. Estrutura, a apresentação. Eli, o que seria a apresentação, a estrutura? Margem direita, esquerda, recuo de parágrafo, legibilidade e estruturação do texto. Pois é, tem uma nota legal. Eli, 0,6, que faz toda a diferença na sua vida e na sua aprovação. Concorda comigo? Eu espero que você concorde. Então, sigamos aqui e voltemos para a nossa lista. Trabalhar esses itens aqui para seguirmos. Vem para cá. Considere que cada item, cada tópico tem uma nota específica. Então, você deve cumprir a risca. A risca. Cada um deles deve ser cumprido à risca. Caso contrário, você vai perder nota. Outra coisa, meu aluno. Lembro aqui de um evento que aconteceu recentemente, em 2024. Após o concurso da Anvisa, quando a banca disponibilizou recurso, abriu o prazo para recurso e disponibilizou os espelhos de redação e espelho de correção. Uma aluna me procurou, uma aluna específico, diga-se de passagem, a gente teve aí um montão de recursos deferidos para a Anvisa, né? Redação com Eli, depois passa lá no meu Instagram e dá uma olhada, @redacão com Eli. E essa aluna me procurou para falar sobre a nota dela. Reclamar a nota dela em um item. Acredito que era o item de número 4. E a aluna, Eli, eu não sei o que aconteceu, o meu texto está excelente, eu cumpri com o roteiro, está apresentado aqui, ó. Ela mostrava para mim o texto e onde estava a resposta de cada tópico. E o que aconteceu, meu aluno? Presta bem atenção. Olha que evento curioso. A aluna, de fato, tinha cumprido os 4 tópicos. Contudo, ela não seguiu a ordem do roteiro. E o seu examinador, ele quer uma coisa de você, que eu sempre falo, meu aluno, facilite a vida do seu examinador. Porque se você facilita a vida dele, ele vai facilitar a sua. A aluna apresentou a resposta do último tópico no início do texto, no primeiro parágrafo. E o examinador não considerou. Ele zerou o item de número 4. Número 4 ou foi número 3? Diga-se de passagem, não lembro o número exato. Mas posso até trazer para vocês em outro momento aqui recursos para a gente discutir. Vai ser muito bom trazer o texto, trazer o recurso. Tenho certeza que vocês vão gostar. É até importante que você consiga fazer seu próprio recurso. Caso precise, porque se você for aluno garra, você não vai precisar. Então, pessoas, o que acontece? Quando o examinador ele vai ler o seu texto, não tenho nenhuma folha de redação aqui, tenho uma folha de redação aqui, vem para cá. Quando o examinador ele vai ler o seu texto,
em uma velocidade extrema, ele vai procurar da seguinte forma: tópico 1, primeiro parágrafo, tópico 2, segundo, e assim sucessivamente. Ele livra ali, tira a introdução e já começa a buscar a resposta na ordem do roteiro. Eu falei na ordem do roteiro. Então, anota para mim. Não descumpra a ordem de apresentação do roteiro, dos tópicos. Tópico 1, primeiro desenvolvimento, tópico 2, segundo desenvolvimento e tópico 3, terceiro desenvolvimento. Cuidado, eu estou aqui para trazer dicas para você, para deixar você, ligado 100%. Contudo, a gente fez o recurso, a gente conseguiu argumentar e mostrar ao examinador a resposta da aluna. Pessoas, o recurso foi deferido. E a nota dela, graças a Deus, foi atribuída. Muito feliz em poder fazer parte aí, de vários eventos como esse. Contudo, recurso demanda tempo, sorte, sorte com certeza, e é claro, é muito subjetivo. Então, não precise de recurso. Esqueci de dizer, recurso é caro. Recurso é caro. Então, não precise de recurso. Vai por mim. Segue aqui as dicas que não tem como tu errar. Volta para cá. Então, temos aqui a ordem das respostas no tópico, né? Então, vai colocar um asterisco aqui, um coraçãozinho e um rostinho feliz, um hashtag Tieli te amo. Hashtag Tieli te amo. E vai fazer errado mesmo assim, né? Uma próclise inadequada. Não tem problema. Segue comigo. Segue comigo. E a estrutura, Eli? Porque se a banca... Pensa comigo. Se a banca costuma trazer 3 tópicos, às vezes 4, e eu preciso dissertar suficientemente, trazer ideias, conceitos, apresentar exemplos, ideias primárias e secundárias a respeito desses tópicos. Como é que eu vou fazer introdução, desenvolvimento 1, 2, 3, 4, sei lá quantos tópicos e ainda a conclusão? Vem para cá. Para a banca CESP, você não precisa apresentar a famosa solução na conclusão. Então, aquela proposta de intervenção que você é acostumado a fazer em 6, 7 linhas, uma conclusão para isso, esqueça. Aqui não é necessário. A banca quer somente que você siga a apresentação da resposta que ela solicitou ali, dos tópicos, do roteiro. Então, esqueça essa ideia de proposta de intervenção. Se a banca apresentar somente 2 itens no roteiro, você pode sim fazer uma intervenção ou até mesmo trazer uma solução simples, uma retomada do tema, uma síntese, ou até mesmo copiar e colar o nosso modelinho de conclusão que a gente vai colocar aí no curso de redação do Garra 01. Coloca lá, simplista, mas apresentou ali umas 5 linhas, já conta para o cálculo final. Você sabe que para a banca CESP, quantidade de linha é importante. Por mais que a banca não limite o mínimo. Porque a banca CESP, ela apresenta o máximo de linhas, que são 30. Mas não é de costume a banca apresentar o mínimo de linhas para que o seu texto seja corrigido. A quantidade de linha é importante para o cálculo de erro e a nota final. E depois a gente vê isso, tá? Depois a gente vai ver como é que faz o cálculo, como é que a banca CESP corrige essa redação. Eu vou trazer tudo isso para você, meu aluno. Fica tranquilo, porque você vai ficar inteirado de tudo isso, tá? Quem sabe daqui a pouco você mesmo vai estar aí corrigindo o seu texto, dando nota para o seu texto. Olha que coisa linda. Então, segue comigo. Então, não menos importante, falando aqui, não é necessário fazer essa solução.
Essa estrutura ela vai ser tripartida sim, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Contudo, deixa eu seguir aqui para apresentar. Contudo, essa estrutura pode ser pautada aqui, ó, vem comigo, dessa forma. Uma introdução simplesmente apresentando o tema. Eli, posso apresentar os tópicos também na minha introdução? Pode, sem nenhum problema. Introdução é espaço dedicado à apresentação de tema no texto dissertativo e, quando argumentativo, de tese. No nosso caso, não é necessário apresentar uma tese aqui, você não precisa. Mas, se você quiser apresentar os tópicos também na introdução, pode apresentar, não há problema nenhum. Segue comigo. Logo em seguida, essa estrutura vai ser... Volta para mim. Volta para cá. A quantidade de desenvolvimento vai depender do roteiro apresentado pela banca, meu aluno. Pelo amor de Deus, lembra disso. Se a banca te apresentar 3 itens no roteiro, são 3 desenvolvimentos. Se a banca te apresentar 4, são 4. E isso não se discute. Você tem que responder todos eles. Não pode deixar nenhum de fora. Vai ficar sem nota se deixar. Tem que cumprir cada um deles. E a gente vai ter um momento de interpretação de tópico aqui no Garra 01. Sabe por quê? Porque a maioria dos alunos que tiram nota baixa na redação CESP e SEBRASP não é porque não conhecem a estrutura da banca. Não é porque não sabem como a banca traz essa exigência de redação. É porque não sabem interpretar os tópicos e entender o modelo da banca da cobrança dos tópicos frasais ali na apresentação do roteiro. Às vezes o aluno pega um tópico que trata sobre desafios e ele pensa, desafios, apresente desafios para a prestação de serviços da Polícia Militar. Pronto. Aí o aluno chega lá, é necessário isso e aquilo, começa a apresentar soluções em vez de desafios. Entenda-se desafios como problemas. Aí simplesmente vem outro tópico e pede para que esse aluno apresente impactos. Aí esse aluno vai apresentar o quê? Situações positivas a respeito. Cuidado, leia o texto de apoio, que o texto de apoio é a melhor linha de raciocínio que você tem a seguir. Ele vai te apresentar o pensamento que você deve seguir dentro do seu texto. Claro que você não vai parafrasear, não vai tirar nada, ele é meramente motivador. Mas ele vai te dar a linha de raciocínio mais precisa possível para que você siga dentro da sua produção. Então, impactos, diga-se de passagem, são efeitos. Muito cuidado. Ah, Eli, mas tem tópicos que pedem 2 coisas. São tópicos compostos. Aí a gente vai trabalhar a ideia de como apresentar em 1 ou em 2 parágrafos. Como que é mais fácil? Como que faz, Eli? A gente vai trabalhar isso. Aí ele tem tópico que só pede uma coisa. É o chamado tópico simples. Há tópicos que pedem uma situação, mas é extensa, trazendo um monte de especificidade, perdoe-me. Especificidade é o chamado tópico simples com especificidades. A gente também tem outro tipo, aquele tópico que ele é plural. E a banca exige, principalmente quando é o item de número 3, principalmente quando ela pede ações, projetos, medidas, soluções. A banca exige, na maioria dos concursos, na apresentação dos itens avaliativos e no padrão de resposta, que o aluno tenha apresentado de forma também plural aquelas situações para a resposta, contextualizadas, explicadas, detalhadas e plural. Um exemplo, apresente medidas para sanar determinado problema. Aí o aluno vai apresentar só uma. A prova pediu de forma plural. Então, a resposta tem que ser pluralizada. Não é só uma.
E não é só apresentar a medida, tem que detalhar, tem que explicar como vai acontecer. A gente vai trazer para você uma aula explicando a respeito dessa correção CESP-SEBRASP. Uma aula falando sobre tópicos frasais. Vou falar com a equipe Garra 01, tenho certeza que serei acatada. Vem comigo, volta para cá, senão a gente vai acabar excedendo o nosso tempo. Vem para cá. Diga-se de passagem, apresenta o tema na introdução, tranquilo até aqui, e os tópicos, caso você queira, tá? Tópicos, eu vou colocar um asterisco aqui para você entender que é caso você queira. Eli, na minha redação tinham 3 tópicos. Como que eu vou fazer? Vem, que eu vou te mostrar. Ele só tinha 2. Também vou te mostrar como fazer. Se tem um tópico, 2 tópicos, você vai fazer D1, D2, desenvolvimento 1, não é isso? Desenvolvimento. Respondendo em ordem os tópicos somente. E, por fim, você faz a conclusão. Se só tinham 2 tópicos. Essa conclusão aqui pode ser bem simplista. Pode ser uma síntese e pode ser uma retomada. Retomada de tema, uma síntese. Pode ser uma proposta? Pode. Proposta de intervenção, de solução aí para o problema. Mas, foram 3 tópicos. Preste atenção, volta para cá agora. Vem para cá. Se você tem 3 tópicos no seu roteiro, você vai necessariamente escrever 3 parágrafos de desenvolvimento. Você vai responder. E aí? Como fica? Você vai abrir um parágrafo exclusivo para a conclusão? Você acredita que a quantidade de linhas, que é limitada a 30, vai atender a necessidade de responder 3 itens, fazer a introdução e ainda fazer uma conclusão? Cuidado, vem para cá que eu vou te ensinar uma forma bem mais fácil. Se o seu roteiro, como é de costume para a banca CESP, apresentar até o 3º tópico, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer os 3 desenvolvimentos, vai esquecer, vem para cá, você vai esquecer essa conclusão e simplesmente, meu aluno, você vai fazer, esquece essa conclusão. Você vai colocar nesse 3º desenvolvimento um conector conclusivo. E esse conector conclusivo, dentro desse parágrafo, respondendo, trazendo as ideias de apresentação de resposta para o 3º tópico, vai ser equivalente a uma conclusão. E não fique preocupado com a estrutura. A sua nota vai ser máxima, desde que o seu texto esteja tripartido, bem apresentado, margem direita respeitada, esquerda, recuo de parágrafo, espaçamento entre as palavras, tranquilo? Letra legível, que é muito importante. Fique tranquilo, tá bom? Fica tranquilo porque vai dar certo. Segue comigo que ainda não terminamos, não finalizamos. Vamos aqui observar um texto. É claro que eu trouxe para vocês a solicitação da prova de agente da Polícia Federal do ano de 2018. 2018, senhor? Foi 2018. Vamos lá. Vem para cá. A primeira coisa, começou a fazer a sua prova, vai para a redação. A primeira coisa que você vai fazer é a redação, porque redação não se marca em gabarito. Você tem que concordar comigo. E se o tema não lhe for favorável? Tem como você ter uma noção exata de tempo? Redação se faz primeiro. Então, segue comigo. Vai chegar à prova, vai abrir o caderno de prova, vai ver o tema da redação e vai fazer o quê? Ler o texto de apoio.
Porque o texto de apoio, meu aluno, ele te dá a linha de raciocínio que você deve seguir. Ele te ajuda bastante. Lembro como hoje. 2021, o texto de apoio da Polícia Rodoviária Federal trazia um gráfico. Depois eu vou trazer esse texto para vocês. A gente vai falar sobre ele e a ligação do raciocínio do texto de apoio com os tópicos e com a exigência e o padrão de resposta, porque até no padrão de resposta veio vinculação com o texto de apoio. E a banca pediu impactos da lei seca. Aparece um gráfico apontando crimes de trânsito, acidentes de trânsito, e o tópico pedia os impactos após a lei seca. No gráfico, apontava que após a lei seca, a gente teve uma estabilização, uma diminuição, e em seguida, a médio prazo, houve um aumento, ou seja, os impactos ali foram negativos. A gente não teve o resultado esperado. Vários alunos colocaram quais foram os impactos da lei seca. E vários alunos, colocaram que foram positivos, que a lei seca trouxe benefícios à população e saiu citando. Gente, o texto de apoio foi claro ao trazer essa ideia de que a lei seca não resolveu o problema no trânsito. Os problemas de trânsito do Brasil não foram resolvidos com a lei seca, nem com o CTB. E o texto era muito claro. Quando apareceu, quando a banca disponibilizou o padrão de resposta, vou te contar, meu aluno, era tanto aluno tremendo na base que vocês não têm ideia. Ela trouxe essa ideia de vinculação entre o tópico e o texto de apoio, e o aluno ter prestado atenção naquele raciocínio, ter feito a interpretação devida daquele texto. De fato, se a banca foi clara ao dizer que a lei seca, em vez de trazer uma diminuição significativa, ela trouxe uma estabilidade inicial, uma baixa pequena, e em seguida a gente teve um aumento significativo, esses efeitos não foram necessariamente e meramente positivos. A gente teve, sim, efeitos negativos, como diminuição da fiscalização, como também diminuição do trabalho efetivo do policial, entre outras situações. Então, lembre-se, a leitura do texto de apoio é crucial. Vem para cá. Vem aqui comigo. Inicialmente aqui, vamos fazer uma leitura breve desse texto de apoio para que a gente possa seguir a nossa apresentação de ideias, de singularidades da nossa banca. O preâmbulo da Constituição Federal de 1988 dispõe que o Estado democrático se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Interessante, está tratando de democracia pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Interessante, está tratando aqui de democracia. Sigamos. A missão das forças policiais é garantir ao cidadão o exercício dos direitos e das garantias fundamentais previstas na CF. A CF traz essa ideia democrática, o meu direito, né, ao exercício da democracia, e a polícia, ela vai garantir. A CF apresenta esse direito e a polícia garante. Interessante. E segue, o cumprimento dessa missão exige preparo dos integrantes das corporações policiais, que devem perseguir incansavelmente a verdade dos fatos, sem se afastar da estrita observância do ordenamento jurídico vigente.
que deve ser observado por todos em respeito ao Estado democrático de direito. Então, eu tenho aqui vinculação do direito à democracia e à atividade policial. Nessa garantia. Então, eu tenho necessariamente, cara, não estou vendo, estou escrevendo do ladinho aqui, mas você está ouvindo aí, vem para cá. Eu tenho uma vinculação entre o assunto principal, que é o exercício da democracia, e a ação policial, o trabalho desse policial. Tenha certeza, a temática da sua redação será vinculada a isso e os seus tópicos também. Eles foram elaborados dentro dessa proposta. Vem para cá que eu vou te apresentar. Vem para cá. Por fim, a gente tem aqui, a gente já falou sobre esse texto, contudo, a gente estava tratando apenas sobre nota, vem para cá. Frase temática geral. Ah, Eli, eu vou pegar a frase temática e vou escrever um texto. Esqueça isso. Esquece. Se fosse para outras bancas, você até ia pegar essa frase temática, fazer um belo texto, apresentar a sua tese, seu ponto de vista, mas você não vai fazer isso para a banca CESP e Sebrasp, não. De jeito nenhum. Volta. Para a banca CESP, necessariamente, você vai apresentar as ideias do roteiro, dos tópicos. Então, a frase temática é o papel da polícia no aprimoramento da democracia brasileira. Então, a democracia por meio do quê? Das leis, porque você viu, você analisou comigo, você leu o texto de apoio, e ele é claro quando traz a ideia de que é a Constituição que garante esse direito. Então, a gente tem leis também, né, que podem trazer esse direito de exercício de cidadania. Exemplos também como os pautados, listados, taxados na Constituição Federal. Mas e a polícia vai garantir isso como? Eu tenho uma vinculação aqui entre os dois itens, entre os dois contextos da minha temática. Segue. Vem para cá. Então, sobre a frase temática, eu não paro para escrever. Eu vou fazer a minha introdução, apresentando ela. Em seguida, eu vou fazer o desenvolvimento 1, que é o meu D1, apresentando a resposta desse tópico, que pede o seguinte: discorra sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal em relação com os direitos humanos. Muito comum a vinculação de direitos humanos, tanto quando você tem um concurso para a Polícia Penal, quanto quando você tem concursos para Polícia Federal. Temáticas nessa vertente de direitos humanos, muito comum. Muito comum mesmo, pode escrever sobre, tenha certeza que vem vinculada a isso. Então, você vai discorrer sobre esse papel constitucional e social, ó, e social. Eu tenho uma vertente dupla aqui, constitucional e social, da polícia. Qual que é esse papel? E a sua relação com os direitos humanos. Você vai lembrar do quê? Da lei, ordenamento jurídico. O que que diz a Constituição no que se refere ao papel dentro do artigo 144, que trata sobre a segurança, os órgãos de segurança e a atuação. O que que diz sobre a polícia? Outra coisa. Vem para cá. Dentro desse tópico, o seu concurso, imagine que é sobre polícia militar. Você vai trazer qual ideia? Você vai pautar, vai se voltar a qual ideia? A atuação da Polícia Militar. Imagine que o seu concurso seja Polícia Rodoviária Federal. Vai se voltar o quê? Polícia Rodoviária Federal. Imagine que seja Polícia Federal, como é aqui. Qual é a vertente que você vai apresentar do artigo 144? A da Polícia Federal. Vincule, é importantíssimo.
Vincule a sua resposta, o seu argumento dentro da área de atuação, caso você tenha um tema tão específico na área de atuação da polícia. Beleza? Segue comigo. Ah, Eli, por que eu devo fazer isso? Porque a banca vai trazer essa vinculação dentro do padrão de resposta. É comum e você pode ver essa situação nesse concurso aqui. Você pode ver lá no de 2018 e no 2021, tá? Vamos seguir aqui. Segundo tópico vai ser o meu desenvolvimento de número 2. Terceiro tópico vai ser o meu desenvolvimento de número 3, necessariamente. Ele, como eu vou estruturar esse texto? Gente, interpretação de temática a gente vai fazer em outro momento, senão nossa aula vai ficar muito grande. Eu só tenho 3 tópicos, então eu faço introdução, D1, eu vou fazer introdução, D1, D2 e D3. Esse D3 eu vou colocar um conector conclusivo. Conector conclusivo. E já termino o meu texto. Por quê? Porque não vai sobrar linha. Aqui comum e aqui simples também. Pronto. 4 parágrafos. Prontinho. Eli, terminou? Terminou? Não. Ainda tenho algo para te apresentar. Eu tenho uma proposta diferente no que se refere à estrutura. Vem para cá. Porque nem sempre você vai pegar a folha de redação CESP, a solicitação de redação CESP e vai encontrar uma temática tão simples e tão comum. E eu trouxe um exemplo para que você entenda. Há momentos que você vai ter surpresa. E você precisa estar preparado, meu aluno, para qualquer tipo de temática dentro do seu concurso. Veja aqui comigo. Temática geral, né? A minha frase temática. Além da frase temática, eu tenho o quê? Tópicos. Contudo, eu quero que você venha aqui e some comigo essa nota. Considere que a nota tem que ser o quê? 13 pontos. Polícia Federal, 13 pontos. Quando é Polícia Rodoviária Federal, 20 pontos. Aqui é 13, a redação vale 13 pontos e aqui 20 pontos. Então, vamos lá. Soma para mim. 2, 2, 2, 6, 8, 8, 8, 24. Aí dá 2,4. Com 6, 8,4. Para 13, está faltando muita coisa. Observou alguma diferença? Notou alguma diferença na solicitação desse texto? Eu tenho certeza que sim. Vem comigo. Pessoas, observe, a temática é responsabilidade penal no Brasil. A gente não vai ler o texto de apoio porque eu já excedi o meu limite de tempo, mas vou precisar terminar essa temática com vocês. Observe aqui. Em seu texto, posicione-se de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal e discuta os seguintes aspectos. Essa discussão fundamentada e clara, esse posicionamento equivale a 4 pontos. Então, 8,4 mais 4 é igual a 12,4. Ele só está faltando 0,6. Esse 0,6 é o quê? Esse 0,6 é a estrutura. A apresentação. Então, eu tenho 12,4 de nota de conteúdo, sendo dividido em 4 tópicos, porque isso aqui vai aparecer no seu padrão de resposta como um tópico. Vem para cá. Eu não acredito, eu não entendi. Como é? Isso mesmo, meu aluno. Dentro do padrão de resposta, quando a banca CESP-SEBRASP, dentro dessa solicitação de produção, pede posicionamento e apresenta o item que você tem que se posicionar sobre, ela vai dar uma nota específica.
E isso aparece no padrão de resposta como se um tópico fosse. Isso mesmo. Outra coisa, é comum também quando a banca traz uma pergunta na frase temática. É necessário que você responda para que você tenha outro tópico ali cumprido. Ela geralmente reserva uma nota para a resposta desse tópico. E não estranhe se a banca também te apresentar somente 2 tópicos e esses tópicos forem compostos e na hora de apresentar o padrão de resposta, ela apresentar como 4. Acontece também, inclusive aconteceu este ano, tá? Aconteceu este ano. Então, muito cuidado. Dentro do curso Garra 01 para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, carreiras policiais, curso CESP-SEBRASP, curso de redação com a professora Eli, eu trouxe essa proposta de redação, que foi uma curiosidade nova da banca CESP-SEBRASP. Atualizadíssimo o nosso curso. A banca trouxe somente 2 tópicos, mas ambos eram compostos. Observe, no padrão de resposta, a banca dividiu os 2 tópicos, dividiu a nota do tópico, colocou como se fosse 4 e dividiu a nota em 4. Gente, o aluno que não deu a mesma atenção a cada uma das partes do tópico do roteiro, eu nem vou dizer o que foi que aconteceu. Eu vou ficar quieta, porque eu sou uma menina muito tranquila. Vamos para cá. Vem para cá. Então, sigamos aqui. Como é que eu vou fazer esse tipo de texto? O que é que vai acontecer? É simples. A coisa mais simples do mundo. Presta atenção que você vai simplesmente achar até mais interessante do que o outro. Por que é mais interessante? Porque o seu concorrente não sabe, mas você, aluno Garra 01, sabe. Vem para cá. Nesse tipo de texto, você vai apresentar, é claro que você já sabe disso, vem para cá. Cadê minha canetinha linda, maravilhosa? Esse posicionamento fundamentado, equivalente a 4 pontos, vai ser o nosso desenvolvimento de número 1. Ele vai ser apresentado como um tópico. Então, esse daqui é o D2, esse é o D3 e esse é o D4. Eu vou ter, é D4. Eu vou ter 4 parágrafos de desenvolvimento, depende. Se você quiser colocar esse posicionamento na introdução, você pode. E você já amplia a introdução como sendo a resposta para o tópico 1. Não há problema. Fica até mais organizado. Vem para cá. Você pode trazer essa resposta aqui. Cadê? Esse posicionamento. Pense comigo. Esse texto, ele vai ser um texto argumentativo. A introdução no texto argumentativo serve para quê? Apontar seu ponto de vista, apontar seu ponto de vista. Trazer seu ponto de vista crítico a respeito da temática. E se você está se posicionando sobre a redução ou não da maioridade penal, você está ou não trazendo seu ponto de vista, apontando a sua tese? Está. Então, volta para cá. Esse daqui vai ser a sua introdução, onde você vai, responder a pergunta como se fosse o D1. O desenvolvimento Desenvolvimento 1, você vai trazer a resposta desse tópico aqui, do D1, que na verdade é o nosso D2, e assim sucessivamente, aqui D3 e aqui D4. Estrutura perfeita. Considerando, vem para cá. E aqui você vai colocar no final lá, ó, o conector conclusivo no início do parágrafo. Você vai colocar lá, por fim, portanto, entre outros conectores conclusivos para finalizar a ideia do seu parágrafo de desenvolvimento. Pessoas, eu vou voltar para trazer outros momentos como esse,
Já estou aqui entrando em contato, em minutos estarei entrando em contato com a equipe Garra 01 para que a gente possa trazer uma aula somente de interpretação de tópicos frasais e de ideias aí dessas singularidades da banca CESP-Sebrasp para você, aluno Garra, que vai fazer concurso CESP e precisa dessa visão diferenciada da redação CESP-Sebrasp. Foi um prazer estar aqui com vocês, forte abraço e eu volto!